Boa tarde, pessoal. Aqui é o João Paulo mais uma vez, dando sequência no curso do Pré-Colune, e hoje nós vamos falar sobre reprodução e desenvolvimento humano. Bom, então para começar esse assunto, eu gostaria de falar sobre a fertilização in vitro e contar como foi o primeiro caso de fertilização in vitro. Leslie era uma mulher que ela tinha as tubas uterinas com uma pequena obstrução. Ela possuía obstrução nas tubas uterinas. E isso impedia com que ela conseguisse engravidar. E aí o que aconteceu? Alguns médicos, através de procedimentos cirúrgicos, aqui eu coloquei uma imagem que ilustra isso, com uma espécie de agulha, conseguiram coletar alguns ovócitos, alguns gametas femininos. E aí, após coletar esses ovócitos foram depositados em tubos com meios nutritivos para que eles conseguissem sobreviver. Após coletar os gametas femininos, eles também coletaram os gametas masculinos do esposo de Leslie, que são os espermatozoides, e conseguiram realizar a fecundação, juntar o gameta masculino com o gameta feminino. Após essa fecundação, alguns embriões nesses tubos conseguiram se desenvolver. E aí foi que aconteceu a transferência de alguns desses embriões. Então eles pegaram esses embriões que estavam se desenvolvendo dentro dos tubos e alojaram esses embriões no útero de Leslie. E aí um desses embriões conseguiu se desenvolver e ela engravidou, e em 1978 nasceu o que a gente chamou de primeiro bebê de proveta, que foi Louise. Então, através desses procedimentos laboratoriais, Leslie, que não conseguia engravidar, conseguiu engravidar. Então, isso foi um marco para a humanidade, porque a partir desse momento começou a ser utilizada essa técnica de fertilização in vitro. Então, é uma coisa extremamente importante. Então, depois de falar da fertilização in vitro, gostaria de dar início ao sistema reprodutor feminino. Bom, a anatomia do sistema reprodutor feminino ela é composta de órgãos externos e órgãos internos. Externamente, nós temos o pudendo feminino ou vulva. Os dois nomes se referem à mesma coisa, mas atualmente o nome usual é pudendo feminino. Mas se vocês encontrarem em algumas provas o nome vulva, lembre que vulva e pudendo feminino são as mesmas coisas. E internamente, nós temos a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Então, nós vamos falar sobre cada um respectivamente. O pudendo, que é aquela região que a gente falou externamente, ela é constituída pelos lábios maiores, pelos lábios menores, pelo clitóris e o vestíbulo vaginal. O vestíbulo vaginal é a abertura da vagina. Internamente, nós temos a vagina, que é um tubo de paredes fibromusculares com aproximadamente 10 centímetros. Ela vai do vestíbulo vaginal, que é a abertura da vagina, até a base do útero, ou seja, ela se comunica com o útero, numa região que a gente chama de colo uterino. A gente vai falar do útero logo em sequência, e aí vocês vão ver através das imagens também que a vagina ela se comunica com o útero, na porção do útero que a gente chama de colo uterino. Nas paredes da vagina também existem algumas glândulas que secretam substâncias lubrificantes. E essas substâncias lubrificantes, elas facilitam a penetração no caso de uma relação sexual. Então, quando a mulher está excitada, essas glândulas lubrificantes liberam essa secreção lubrificante que facilita a penetração. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar é que a biologia ela não é uma ciência exata. Então, o que funciona para um não necessariamente será da mesma forma para outro. O que a gente está conversando aqui agora, o que a gente está falando aqui agora, é de maneira geral, o que geralmente cai nos vestibulares e como é cobrado. Mas isso não significa que em todas as mulheres, por exemplo, a vagina vai ter 10 centímetros, porque cada organismo, cada corpo é de um jeito diferente. Então, quando a gente falar a respeito de tamanho, de anatomia, lembre-se que é a maneira que cai nos vestibulares, mas não necessariamente vai ser assim que ocorre, principalmente no ciclo menstrual. E isso também ocorre no sistema reprodutor masculino. Nem tudo que a gente falar vai acontecer com todas as pessoas, mas é dessa maneira que é cobrado no vestibular, certo? Então, depois de falar da vagina, vamos falar do útero, que é um órgão muscular oco, e ele é responsável por alojar e manter o embrião. Então, caso aconteça a fecundação, é no útero que esse embrião vai se desenvolver, ele vai ser mantido e vai ser alojado. A parede do útero ela é constituída por músculo e revestida internamente pelo endométrio.
Então a gente falou que se acontecer a fecundação, o embrião ele vai se desenvolver no útero. Mas se não acontecer a fecundação, essa parede, esse revestimento interno que a gente falou que recebe o nome de endométrio, ele vai descamar, ou seja, ele vai perder células. E é isso que a gente chama de menstruação. Quando não ocorre a fecundação, esse revestimento interno, parte desse revestimento interno do útero, ele é descamado, ou seja, ele perde células. E por isso que ocorre o sangramento, porque algumas células se desprendem e aí alguns vasos sanguíneos liberam a quantidade de sangue e é aí que ocorre a menstruação. Então, caso aconteça a fecundação, o embrião se desenvolve no útero. Mas caso não aconteça a fecundação, o revestimento interno, que a gente chama de endométrio, ele é descamado, ou seja, ele perde células. Depois de falar do útero, vamos falar das tubas uterinas. São duas. A mulher ela possui um par de tubas uterinas. São tubos curvos, com aproximadamente 10 centímetros também, e eles são ligados ao útero e são próximos aos ovários. Internamente, as tubas uterinas, elas são revestidas por células ciliadas. Isso é muito importante, por quê? Porque a fecundação, ela acontece nas tubas uterinas. E lembra que a gente falou que o embrião ele vai se desenvolver no útero? Então, quando acontece a fecundação, esse zigoto, o embrião, ele precisa se deslocar das tubas uterinas até o útero. E são essas células ciliadas que vão ajudar nesse deslocamento. Então, essas células são muito importantes para poder ajudar no deslocamento do embrião até o útero, que é o local que ele vai se desenvolver. Depois de falar das tubas uterinas, nós vamos falar sobre os ovários, que também é um par, são dois. A mulher ela possui um par de ovários, que são estruturas ovoides, com aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, são localizadas internamente na cavidade abdominal feminina, e lá nos ovários é que se desenvolvem os gametas femininos, um fenômeno que a gente chama de ovulogênese. Então vamos explicar rapidinho. As ovogônias, elas são células percussoras dos gametas femininos. Aí, após as ovogônias se desenvolverem, nós temos a formação dos ovócitos primários. E esses ovócitos primários, eles são revestidos por um conjunto de célula que a gente chama de folículo. A mulher, quando ela nasce, ela já nasce com esses ovócitos primários revestidos pelo folículo. E após a puberdade, por ações de hormônios, esses ovócitos primários vão se maturar e vão ser transformados em ovócitos secundários, e depois de serem transformados em ovócitos secundários, eles vão ser liberados. E é isso que a gente chama de ovulação, que é essa liberação dos ovócitos secundários, a liberação dos gametas femininos, para que possivelmente ocorra uma fecundação. Então, a ovulogênese é o processo de desenvolvimento dos gametas femininos, que acontecem dentro dos ovários, certo? Bom, aqui nós temos duas imagens, a gente falou das regiões externas e das regiões internas, então através dessas imagens a gente consegue relembrar algumas estruturas. Vou começar pela região interna, porque foi a que a gente terminou por último, então está mais fresquinho. Bom, aqui é a vagina, que a gente lembra que a gente falou, que é um tubo com paredes fibromusculares que possuem glândulas lubrificantes. Pois é, aqui está a estrutura da vagina. E lembra que a gente também falou que ela se comunica com o útero na região do colo uterino? Ela se comunica, essa porção aqui já é o útero. Muitas pessoas falam que o útero ele parece com uma pera de cabeça para baixo. Aí, se vocês olham, se vocês não acharam, muitas pessoas falam. Mas a vagina ela se comunica com o útero aqui nessa região que a gente chama de colo uterino. Então aqui nós temos a porção do útero, e nessa porção mais arredondada aqui é a porção do útero que ele tem ligação com as tubas uterinas. Internamente, a gente consegue ver essa região mais rosada aqui, é o que a gente falou do endométrio. Então, se não acontecer a fecundação, o revestimento interno do útero, ele vai se descamar, vai perder células, e aí ocorre a menstruação. As tubas uterinas, nessa porção final, ela tem umas estruturas franjadas, que a gente chama de fímbrias, e são essas fímbrias que vão captar o gameta feminino. Elas estão bem próximas dos ovários, tá vendo? Elas estão bem próximas dos ovários, e aí elas vão captar o gameta feminino. Se acontecer a fecundação, vai ocorrer nessa porção distal das tubas uterinas, e aí internamente ela possui células ciliadas que vão ajudar no deslocamento para que o embrião se aloje e se desenvolva dentro do útero. Então aqui a gente falou das regiões internas, vamos falar das regiões internas. Lembra que a gente falou da região do pudendo feminino, que ele é formado por lábios maiores, lábios menores, pelo vestíbulo vaginal, pelo clitóris? Então, aqui nós temos a porção dos lábios maiores.
aqui a gente tem a porção dos lábios menores, temos o vestíbulo vaginal, que é a entrada da vagina, e temos a uretra, são 2 canais separados. Quando a gente for ver o sistema reprodutor masculino, a gente vai ver que não é no sistema reprodutor masculino, não é dessa forma que acontece. Mas aqui no caso do sistema reprodutor feminino, nós temos 2 canais separados. Um canal diretamente responsável para liberação da urina e o canal da vagina, o vestíbulo vaginal, que é a entrada da vagina. E nessa porção aqui mais superior, nós temos o clitóris. O clitóris, ele é um órgão exclusivamente responsável pelo prazer feminino. Então, nós temos outros órgãos que propiciam prazer aos nossos corpos, aos nossos organismos, mas o clitóris é único e exclusivamente responsável pelo prazer feminino. Então, no caso de uma excitação sexual, ele cresce o tamanho, ele consegue se entumecer e possui nesse órgão diversos receptores do sistema nervoso para captar sensibilidade. E é nessa captação que a mulher consegue sentir prazer. Então, é um órgão muito importante porque ele é único e exclusivamente responsável pelo prazer feminino. Então, depois de falar do sistema reprodutor feminino, nós vamos falar do sistema reprodutor masculino. E da mesma forma, ele é composto por órgãos externos e órgãos internos, e também órgãos acessórios, glândulas acessórias. Externamente, nós temos o pênis e o escroto. Internamente, nós temos os testículos, o epidídimo, o canal da uretra, os ductos deferentes, o ducto ejaculatório, as glândulas seminais, as glândulas bulbouretrais e a próstata, que também atua como uma glândula. Então, nós vamos falar sobre cada um. Aqui uma imagem para poder ilustrar. Aqui nós temos a estrutura do pênis. Essas duas coisas mais arredondadas são os testículos. E tá vendo essa estrutura amarela aqui, que parece um C, que está por cima dos testículos? São os epidídimos. Esses dois canais, esses 2 tubinhos amarelos, são os ductos deferentes. Eles se comunicam com o epidídimo. Logo acima, nós temos a vesícula seminal. Aqui embaixo, nós temos a próstata e aqui o canal da uretra, certo? E aqui em cima, nós temos a região da bexiga. Lembra que a gente falou que, no caso do sistema reprodutor feminino, tinha um canal da uretra e tinha o vestíbulo vaginal, que eram 2 canais separados? No caso do sistema reprodutor masculino, não. Aqui nós temos o canal da uretra e é aqui por onde que passa a urina e também por onde passa o esperma. Então é um único canal responsável por liberar a urina e por liberar o esperma. Então, primeiramente, nós vamos falar do pênis. O pênis ele é uma estrutura de forma cilíndrica e possui 3 corpos de tecido erétil, que são os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Então, durante a excitação sexual, esses corpos eles se entumecem e aí o pênis ele consegue ficar ereto. E aí é aí que facilita a penetração e é aí que permite a penetração sexual. Lembra que a gente falou do clitóris feminino? A estrutura do clitóris ela é muito parecida com a estrutura do pênis. Ele também possui corpos esponjosos e corpos cavernosos. Durante o desenvolvimento, até um certo tempo, a gente não sabe se aquele feto, aquele embrião, ele vai ser do sexo masculino ou vai ser do sexo feminino. A estrutura, ela se desenvolve do mesmo jeito. Aí mais para o finalzinho, a partir de alguns meses, tem essa distinção. Mas o clitóris e o pênis, até um certo ponto, eles se desenvolvem da mesma forma. Então são estruturas bastante parecidas. No pênis, nós também temos a glande, e ela também é muito sensível. Lembra que a gente falou que o clitóris era único e exclusivamente responsável pelo prazer feminino? A glande, ela propicia também, devido às terminações nervosas que existe, o prazer masculino. Mas ela não é única e responsável pelo prazer masculino. No caso do clitóris, sim, ele é um órgão único e responsável pelo prazer. No caso da glande, não. Mas ela propicia também o prazer masculino. Mas ela não é exclusivamente responsável pelo prazer. E temos uma pele que recobre a glande, que nós chamamos de prepúcio. É uma pele para proteção da glande. Nós temos também o escroto, ou bolsa escrotal, que é uma bolsa musculocutânea e é responsável por alojar os testículos. A função do escroto ou da bolsa escrotal é armazenar e proteger os testículos.
Os testículos já são órgãos internos, e dentro dele nós temos os túbulos seminíferos. E o que são os túbulos seminíferos? São túbulos onde vão se desenvolver, que eles vão conseguir desenvolver os espermatozoides. Os espermatozoides, eles se desenvolvem, se desenvolvem nos túbulos seminíferos. Ou seja, nos túbulos seminíferos, dentro dos testículos, acontece a produção dos espermatozoides. Era essa palavra que eu queria lembrar. A produção dos espermatozoides acontece dentro dos túbulos seminíferos, com o fenômeno que a gente chama de espermatogênese, ou seja, é a produção dos gametas masculinos. Lembra que a gente falou lá da produção dos gametas femininos? Aqui nós temos a espermatogênese, que é a produção dos gametas masculinos. Bom, e nós temos também o epidídimo, que é aquela estrutura que parece um C que a gente mostrou na imagem acima. No epidídimo é onde vai acontecer a maturação dos espermatozoides. Os espermatozoides, eles são produzidos no testículo, mas quando eles são produzidos, eles ainda não estão aptos para poder, por exemplo, participarem de uma possível fecundação. Então é no epidídimo que os espermatozoides vão adquirir essa maturação. Por quê? Porque é lá que eles conseguem aumentar a capacidade de movimentação e desenvolver as estruturas que eles ainda não tinham desenvolvido dentro dos testículos. E o epidídimo, ele possui 3 porções: a porção da cabeça, a porção do corpo e a porção da cauda. E essa porção da cauda que conecta o epidídimo aos ductos deferentes, que são esses ductos que a gente vai falar agora. São tubos finos, ou seja, quando o espermatozoide ele já está pronto, já está apto para participar da fecundação, ele sai do epidídimo, onde ele se maturou e se desenvolveu completamente, e passa pelos ductos deferentes. Então, esses ductos deferentes levam os espermatozoides até a próxima região. Os ductos deferentes, eles se conectam com o ducto ejaculatório, que é por onde vai passar o sêmen. E nós temos também, como glândulas acessórias, as glândulas seminais. As glândulas seminais, elas vão secretar um líquido esse líquido é a maior constituição do sêmen. Então, o sêmen é constituído de espermatozoides, de líquidos liberados pelas glândulas, e é nas glândulas seminais que a maior constituição do sêmen acontece, porque essas glândulas liberam muitas substâncias essas que vão conseguir nutrir os espermatozoides, que vão facilitar a entrada dos espermatozoides, esses espermatozoides grudarem. Então, as glândulas seminais são responsáveis por produzir esse líquido, que compõe a maior parte do sêmen. Nós temos também a próstata, e a próstata ela vai liberar esse líquido prostático no ducto ejaculatório, então vai juntar com aquela porção do sêmen que a gente já tinha falado, das glândulas seminais e dos espermatozoides. E temos também as glândulas bulboretrais. As glândulas bulboretrais, elas ficam um pouco abaixo da próstata. E elas são responsáveis por liberar um líquido, e esse líquido vai passar por dentro da uretra com a função de limpar o canal. Lembra que a gente falou que o canal da uretra passa urina e também passa o esperma? Então, a glândula bulboretral vai secretar um líquido que é responsável por passar pela uretra e limpar esse ducto, esse tubo, para que logo posteriormente passe o sêmen. E nós temos o canal da uretra, que é um canal único para passagem da urina e para passagem do sêmen. Bom, depois de falarmos do sistema reprodutor masculino e do feminino, nós vamos falar sobre alguns hormônios que atuam sobre os sistemas reprodutores. E nós temos os hormônios gonadotróficos, que são os hormônios produzidos pela hipófise, pela adenohipófise, que vão atuar sobre as gônadas. Então, nós temos 2 hormônios, que é o FSH e o LH. O FSH, ele, traduzido do inglês, significa hormônio folículo estimulante. Lembra que a gente falou que a mulher ela possui o folículo, que é aquele que envolve o ovócito primário? Pois é, o FSH ele vai atuar justamente em cima desse folículo. E depois que o folículo, o ovócito primário, se transforma em ovócito secundário e libera o ovócito secundário, esse folículo libera o ovócito secundário, ele vai ser transformado em corpo amarelo ou corpo lúteo. E aí é que o LH vai atuar, porque traduzido do inglês, esse termo significa hormônio luteinizante, que vai atuar sobre o corpo lúteo.
Então, quando o FSH ele atua sobre o folículo, nós temos a produção do estrógeno. E o estrógeno, ele vai atuar, ele é um hormônio produzido pelas gônadas, que vai atuar na manutenção do útero. Lembra que a gente falou que o útero, quando ele não recebe o embrião, ele descama, perde células? O estrógeno, ele tem essa função. Ele reconstitui essas células que o útero perdeu. Ele tem diversas funções, mas uma dessas funções é reconstituir as células que se perderam no útero quando o útero não recebeu o embrião. E no caso do sistema reprodutor masculino, o estrógeno e a progesterona vão atuar no corpo para ajudar a produzir a testosterona, que é um hormônio de suma importância para o sistema reprodutor masculino. Quando esse folículo, igual a gente falou, ele libera o ovócito secundário, ele se transforma em corpo lúteo. E o corpo lúteo, ou o corpo amarelo, ele começa a liberar progesterona. E a progesterona, ela também vai ajudar na manutenção do útero. Então, enquanto o corpo lúteo está secretando progesterona, a progesterona ajuda na manutenção do útero. Igual o estrógeno, ela tem diversas funções, mas uma das funções primordiais é ajudar na manutenção do útero. E nós temos, muito relacionado com esses hormônios também, o ciclo menstrual feminino. Lembra que a gente falou que o que a gente está falando aqui é da maneira que acontece no vestibular? Então, todas as informações que eu estou passando são do jeito que caem no vestibular. Mas não quer dizer que o ciclo menstrual de todas as mulheres acontece dessa mesma forma, com essas mesmas datas, porque cada organismo atua de uma forma diferente. A biologia ela não é uma ciência exata. Então, vamos lá relembrar rapidinho. O ciclo menstrual, geralmente, ele possui 28 dias. E o primeiro dia do ciclo menstrual é quando a mulher ela começa a menstruar. Muitas pessoas confundem e acham que o ciclo menstrual ele começa após o término da menstruação. Mas o primeiro dia do ciclo menstrual é o dia que a mulher começa a menstruar. No primeiro dia, em sequência, no 14º dia do ciclo menstrual, é onde a mulher consegue liberar o ovócito secundário. Então tem a liberação do gameta feminino. Então no primeiro começa a menstruação, no 14º dia a liberação do ovócito secundário, a liberação do gameta feminino. E no 28º é onde o ciclo se encerra. Geralmente é assim que acontece, porém tem mulheres que possuem 26 dias de ciclo, 25 ou até mais. Então o jeito que a gente está falando é o jeito que cai no vestido. Quando ele tem um pico, por exemplo, o FSH ele está atuando no folículo e o folículo ele está liberando estrógeno. Quando nós temos um pico de estrógeno, é porque aconteceu a liberação do ovócito secundário. Então o estrógeno ele também está ligado no ciclo menstrual, porque quando acontece esse pico de estrógeno, nós temos a liberação do gameta feminino. E a progesterona, lembra que a gente falou que ela serve para manter o útero? Pois é, a progesterona, quando ela começa a cair a taxa de progesterona, porque quem está produzindo a progesterona é o corpo lúteo, o corpo amarelo. Então ele está produzindo testosterona, produzindo progesterona, e a progesterona ela está mantendo a estrutura do útero. Porém, no 28º dia, lembra que a gente falou que é o fim do ciclo, as taxas de progesterona caem bastante. E quando ela cai bastante, ou seja, ela estava mantendo o útero, então a gente caiu essa taxa de hormônio, não tem como mais manter o útero, que é aí que acontece a descamação. E aí, o início novamente do ciclo menstrual. Bom, após falar sobre esses termos, nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano. Então, primeiramente, no desenvolvimento humano, acontece a fecundação, ou seja, a união do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, pronúcleo do gameta masculino com o pronúcleo do gameta feminino, e nós temos as primeiras clivagens, ou seja, a fase de segmentação. As primeiras clivagens são as primeiras divisões mitóticas, as primeiras mitoses. E nós temos, então, a origem da mórula. Então, vamos lá, vou explicar. Nós temos uma célula, essa célula ela se divide em duas células, essas duas células se dividem em 4 células, essas 4 células se dividem em 8, e aí a partir do momento que esse número de células atinge 12 a 64, nós chamamos essa estrutura de mórula, porque a mórula é um maciço celular, ou seja, é um aglomerado de células, um aglomerado totalmente preenchido por células. Por exemplo, lembra quando a gente fala, possui um cordão de ouro maciço?
porque dentro daquele cordão, no interior daquele cordão, ele é todo completo por ouro. E no caso da mórula, ela é toda completa por células, por isso um maciço celular. Após o desenvolvimento desse maciço celular, nós temos a migração dessas células para as extremidades. Então, era um maciço, né? Então, essas células que estão preenchendo toda essa estrutura, elas começam a migrar para as extremidades. E aí, nós temos a origem da blástula. Essas células migram para as extremidades e nós temos a estrutura formada da blástula. E quando essas células migram para as extremidades, nós temos a formação de uma cavidade preenchida por líquido. E essa cavidade a gente chama de blastocele, certo? Após a formação da blástula, nós temos a invaginação de algumas células. Então a gente lembra, as células migraram para as periferias, né? Migraram para as extremidades, só que após essa migração, elas também vão invaginar. Então nós temos a formação da gástrula. E com a gástrula, nós temos a formação dos 3 folhetos embrionários, que são os folhetos que vão originar os tecidos do nosso corpo, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Lembra que a gente falou que os animais são triblásticos porque eles possuem 3 folhetos embrionários? Pois é dessa forma. Aqueles organismos que possuem esses 3 folhetos embrionários que vão dar origem a diversos tecidos do corpo humano são os animais que possuem a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, que é o que acontece com a gente. Após a fase da gástrula, nós temos a fase da neurula, que é a fase onde o sistema nervoso do nosso corpo ele vai se desenvolver. Então essas são as fases do sistema do desenvolvimento embrionário. A fase de segmentação, a fase da gástrula e a fase da neurula. E aqui uma imagem para ilustrar um pouco para vocês. Nós temos o óvulo, e aí então nós temos a penetração do espermatozoide, né, e a fusão dos pronúcleos, do pronúcleo do gameta masculino com o gameta feminino. Nós temos a formação, e isso acontece aonde? Nas tubas uterinas. Nós temos então a formação do zigoto. Aí lembra que a gente falou que essas células começam a se dividir em 2, 4, 8 células? Então, aqui as divisões, as clivagens, divisões mitóticas. E aí, quando atinge um número de 12 a 64, nós temos a formação da mórula. Depois essas células começam a migrar para a periferia. Então, tá vendo que aqui, ó, aqui tá tudo preenchido por células. Já aqui, as células elas migraram para a periferia e nós temos uma cavidade. E essa cavidade é totalmente preenchida por líquido, que nós chamamos essa cavidade de blastocele. E aqui um exemplo do blastocisto já implantado no útero. Então é onde lembra que a gente falou que é no útero que o embrião vai se desenvolver, vai ser mantido? É assim que acontece. Uma outra coisa que eu queria explicar aqui é que, por exemplo, a mulher ela libera um ovócito e aí um espermatozoide, apenas um espermatozoide vai fecundar esse ovócito. E aí lembra que a gente falou que acontece as primeiras clivagens e forma a mórula. A mórula, ela pode se dividir exatamente em 2 estruturas. Quando a mórula acontece essa divisão, a mórula ela se divide em 2 estruturas, nós temos a formação dos gêmeos idênticos. Então, um espermatozoide fecundou um ovócito, aí formou a mórula. Então, geralmente o que acontece? A mórula ela forma o blastocisto. Porém, a mórula ela pode se dividir e aí nós teríamos a formação de 2 blastocistos. Então, a mórula, quando ela divide, ela vai gerar 2 embriões, ao invés de 1, ela vai gerar 2. E aí nós temos a formação dos gêmeos univitelinos, ou gêmeos idênticos. Então, é assim que acontece a formação dos gêmeos univitelinos. Porém, nós não temos só os gêmeos univitelinos, nós temos também os gêmeos fraternos, que é aqueles bivitelinos, que podem não ser do mesmo sexo. No caso dos univitelinos, eles vão ser do mesmo sexo. Mas temos também aqueles gêmeos que não necessariamente vão ser do mesmo sexo. Então, como acontece o desenvolvimento desses gêmeos? Bom, aí a mulher, ao invés de liberar um ovócito secundário, ela vai liberar 2 ovócitos secundários. E esses 2 ovócitos, eles vão ser fecundados, 2 ovócitos. Um vai ser fecundado por um espermatozoide e o outro vai ser fecundado por outro espermatozoide. Então, no caso dos gêmeos idênticos, eles possuem o mesmo DNA. Nos gêmeos fraternos, aqueles que não são idênticos, eles não possuem o mesmo DNA. Por quê? Porque são 2 espermatozoides diferentes. Então, cada espermatozoide vai fecundar cada ovócito.
Ou seja, um gameta masculino vai encontrar com um gameta feminino, outro gameta masculino vai encontrar com outro gameta feminino. Então nós temos a formação dos gêmeos fraternos. Então, após essa explicação, nós vamos resolver alguns exercícios. Foi um exercício que caiu no Colune, que fala: formam-se gêmeos univitelinos ou monozigóticos. Monozigóticos é um outro nome para gêmeos univitelinos. Quando um óvulo é fecundado por, letra A, um espermatozoide, e após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, ocorre a separação em dois grupos celulares, originando dois embriões do mesmo sexo. Letra B, um espermatozoide, e, após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, ocorre a separação em dois grupos celulares, originando embriões que podem ter sexos diferentes. Letra C, dois espermatozoides, e após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, ocorre a separação em dois grupos celulares, originando dois embriões do mesmo sexo. Letra D, dois espermatozoides, e após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, ocorre a separação em dois grupos celulares, originando dois embriões que podem ter sexos diferentes. Se a gente lembrar rapidinho, os gêmeos univitelinos é quando o quê? Um espermatozoide penetra o ovócito, se junta com o ovócito, ocorre a fecundação, ocorrem as primeiras divisões mitóticas e a mórula, ela se separa em dois grupos celulares. E aí vai originar dois embriões. Mas como foi só um espermatozoide, esses embriões vão possuir o mesmo DNA e vão possuir o mesmo sexo. Então a alternativa correta aqui é a alternativa da letra A. Então vamos para o segundo exercício. A humanidade sempre teve enorme fascínio pelos gêmeos, tecendo as mais variadas e fantásticas histórias mitológicas nas quais eles aparecem algumas vezes, marcados pela tragédia ou como conectados de forma especial. Metades de um todo que se completam. Apesar dessas histórias, sabe-se que os gêmeos são crianças nascidas no mesmo parto, ou seja, da mesma mãe e geralmente no mesmo dia. Mas ainda assim, alguns equívocos são cometidos quando nos diz respeito à formação e aos tipos de gêmeos. Sobre esse assunto foram elaboradas as seguintes afirmativas. Número 1. Na maioria das mulheres, os ovários liberam mensalmente apenas um óvulo por vez, mas há casos em que 2 ou mais óvulos podem ser liberados ao mesmo tempo. E o número de gêmeos que nascerão depende essencialmente do número de óvulos liberados. Alternativa 2. Se os óvulos forem fecundados, cada um por um espermatozoide diferente, pode ocorrer o desenvolvimento de gêmeos denominados fraternos, dizigóticos ou bivitelinos, que podem ou não ter o mesmo sexo. 3. Embora seja raro, pode acontecer de um mesmo óvulo ser fecundado por 2 espermatozoides ao mesmo tempo, e assim dar origem aos gêmeos idênticos, monozigóticos ou univitelinos que devem possuir o mesmo sexo. 4. Ainda que apenas um óvulo seja liberado e fecundado por um espermatozoide, é possível que o zigoto se divida em duas massas celulares, originando gêmeos que possuem, além do mesmo sexo, o mesmo genoma. É incorreto se afirmar apenas em. Então a gente tem que ver quais alternativas aqui que estão erradas, que estão incorretas. Então vamos ver. Na maioria das mulheres, os ovários liberam apenas um óvulo, mas há casos em que 2 ou mais óvulos podem ser liberados ao mesmo tempo, e o número de gêmeos que nascerão depende essencialmente do número de óvulos liberados. Essa alternativa está errada, por quê? Porque o número de gêmeos não depende do número de óvulos liberados. O número de gêmeos vai depender do número de fecundação que vai acontecer. Então a mulher ela pode liberar 2 óvulos, mas esses 2 óvulos não vão ser necessariamente fecundados. Então ele não depende necessariamente da liberação dos óvulos, e sim da fecundação, ou seja, da junção do gameta masculino com o gameta feminino. Então essa alternativa já está errada. A 2. Se eles forem fecundados, cada um por um espermatozoide diferente, pode ocorrer o desenvolvimento de gêmeos denominados fraternos. Sim, então a 2 ela está certa, porque quando ocorre a fecundação por 2 espermatozoides, os gêmeos vão ser fraternos, porque são 2 espermatozoides diferentes, 2 gametas femininos também diferentes. Então, os 2 organismos não necessariamente vão ser iguais. Então, essa está certa. 3. Embora seja raro, pode acontecer do mesmo óvulo ser fecundado por 2 espermatozoides. Essa alternativa já está errada aí. O mesmo óvulo, ele só pode ser fecundado por um espermatozoide. Não tem como um óvulo ser fecundado por mais de um espermatozoide. Então, a 1 e a 3 já estão erradas. 4. Ainda que apenas um óvulo seja liberado e fecundado por um espermatozoide,
É possível que o zigoto se divida em duas massas celulares, originando os gêmeos que possuem, além do mesmo sexo, o mesmo genoma. Então a 4 também está certa. Então as questões que estão erradas é a letra B, 1 e 3, certo? Embora seja raro. Então o que a gente marcaria é a letra B, que as questões estão erradas, questão 1 e 3. Então vamos para a próxima. O epidídimo tem a função de armazenar os espermatozoides, produzir hormônio sexual masculino, produzir espermatozoides, produzir hormônios gonadotróficos ou produzir líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e das secreções vaginais. Bom, o epidídimo é que os espermatozoides eles adquirem a maturação, então é lá que eles vão conseguir adquirir agilidade e eles vão ficar armazenados. Então a letra certa a ser marcada nessa questão é a letra A, porque o epidídimo ele armazena os espermatozoides. Ele não produz, porque quem produz são os testículos, lá nos túbulos seminíferos. Ele não produz o hormônio sexual masculino e ele não libera o líquido. Ele só armazena os espermatozoides e é lá que acontece a maturação. O sistema genital feminino é composto por diversos órgãos que permitem a fecundação e a gestação de um bebê. Observe a figura a seguir e marque a alternativa que apresenta, respectivamente, os números que indicam os locais onde ocorre a fecundação e o desenvolvimento do feto. Então a gente sabe que a fecundação ela ocorre onde? Nas tubas uterinas. Então as tubas uterinas aqui está representada por qual? Pelo número 2. Tá vendo as estruturas franjadas, o tubo curvo que a gente falou? Então a fecundação ela ocorre nas tubas uterinas. E aonde o embrião ele se desenvolve? Se desenvolve no útero. Então a alternativa que a gente vai marcar aqui é a letra B, 2 e 3, porque respectivamente a fecundação ocorre nas tubas e depois ele vem se desenvolve, o embrião vem se desenvolve dentro do útero. Então, gente, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a participação e a presença de vocês mais uma vez e ficamos aí até a próxima aula. Tenham um bom dia e é isso.